Sim. Ótimo. Então, para começar a nossa aula da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós começamos por aqui. Temos que definir se a carta ela é uma unidade ou se a carta é uma compilação de duas cartas. Tá. Então, nós vamos começar com a compilação. Então, a teoria da compilação da segunda Coríntios, né, canônica, coloca os capítulos 10 a 13 antes dos 9 primeiros capítulos. Ou seja, a carta ela é estudada do fim para o começo, né? Ou do fim para o meio. As duas cartas estariam divididas em primeira parte, do capítulo 10 ao capítulo 13, e a segunda, do capítulo 1 ao capítulo 9. Tudo bem até aqui? Estão comigo? As duas partes estarão. Sim. E professor, estou de cabeça para baixo aqui, mas tá legal. Tem como virar a imagem aí, Aurélio. Tem alguma coisa a ver essa parte final vir primeiro? Repete, Leilson, Aelson, por favor. É porque 2 Coríntios 10 ao 13 tá primeiro do que 2 Coríntios do 1 ao 9, tá, né? Isso. Então, isso faz parte da discussão, Aelson. Eles vão dizer aqui que a primeira parte é composto do capítulo 10 ao 13, e a segunda parte, que seria a segunda carta, ela foi colocada do capítulo 1 ao 9. Então, tá, essa teoria ela é um pouco complicada, né? Mas a gente consegue, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelos capítulos 10 ao 13, que seria a primeira carta compilada para formar 2 Coríntios canônica. Tá, parece que tá ficando meio complicado, né? Vamos voltar aqui. Me falem se vocês entenderam o que eu falei até agora. Sim. Tranquilo. Entendeu? Entendeu, Leandro? Se eu Mais ou entendi, menos. professor. Então, Leandro, Sou fala aí se você professor. entendeu. Porque eu queria compreender mais esse negócio em relação, o senhor falou sobre o final, que pode ser o início, esse aí que eu não posso ter compreendido muito bem. Confuso, né? Só um instante. Eu vou usar... Vocês estão me ouvindo ainda? Tá ok? Tá baixo? Tá alto? Sim. Tá normal? Perfeito. Perfeito, eu liguei minha câmera, tá? Não entendi. Perfeito. E eu liguei a minha câmera. Ótimo. Obrigado, Solomão. Obrigado aí pela consideração. Você é uma pessoa especial, Solomão. O professor, então... Tá. Olha só, vê se eu consegui entender. Então, quer dizer que, segundo aos Coríntios, ela não foi escrita numa ordem, vamos dizer assim, para a gente entender, cronológica, ela foi escrito fora da ordem, do jeito que está para nós hoje na Bíblia, no cânon, ela está fora da ordem, considerando essa compilação. É porque é o seguinte, vamos lá. Eu desconfiei mesmo que ia ficar um pouco confuso. É assim, ó, existem duas teorias para essa carta. A primeira teoria é que a segunda carta aos Coríntios, que é o nosso tema de hoje, ela é uma carta só, é uma unidade, beleza?
A segunda teoria, ou o segundo ponto de vista, para estudar segundo aos Coríntios, é que a carta ela é composta por duas cartas. Ou seja, essa teoria diz que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós temos na nossa Bíblia hoje, que é chamada de carta canônica, ele diz que essa carta canônica que temos hoje na nossa Bíblia, ela é uma compilação de duas outras cartas. E essas duas outras cartas, elas estão divididas na nossa Bíblia, sendo que a primeira carta, de onde ela foi copiada, ela está do capítulo 10 ao 13. A segunda carta, de onde ela foi compilada, ela está do capítulo 1 ao 9. Ou seja, existiam duas cartas. A carta, vou colocar carta A e carta B. E a carta que nós temos hoje na Bíblia, segundo essa teoria, ela é uma cópia, primeiro, da carta B e depois da carta A. E que cada carta dessa tem a sua ocasião, tem o seu propósito, né, para a qual ela foi escrita, certo? E que cada uma tem digamos assim, essa particularidade, ok? Não Ok, sei se compreendi. ficou claro. Ficou, né, Solomão? Eu compreendi. Entendeu, né? Então, essa teoria diz assim, que a carta que a gente tem hoje na nossa Bíblia, ela é uma cópia de duas outras cartas. E que essas duas outras cartas, a primeira delas está do capítulo 10 ao 13, e a segunda está do 1 ao 9. Eles só inverteram a ordem dessas duas cartas que formaram a carta que a gente tem hoje no nosso cânon. Tá, então, só para vocês entenderem essa teoria. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela e depois a gente fala sobre a carta como uma única unidade, que é o mais fácil de ser entendido. Quem chamou aí? Leilson. Ô, Leilson. Pois não, meu amigo. Deixa eu só entender aqui essa introdução do senhor aí. Essas cartas, além de ser cartas exclusivas, foram recopiadas? Tá, vamos lá de novo. Eu vou colocar o slide aqui para ver se ajuda. Um minutinho. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Só um instante. Pessoal, tá vendo aqui? Ó, as duas cartas estariam divididas em... Então, o que essa teoria da compilação, não é da conspiração não, tá? Da compilação. O que essa teoria diz? Essa teoria diz que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi uma cópia ou uma compilação de duas cartas. E essas duas cartas, da qual essa carta é uma cópia, são essas duas aqui, ó. Essas duas cartas, elas são encontradas. A primeira carta, ela está colocada lá dentro da segunda aos Coríntios. E ela está do capítulo 10 ao 13. Aqui, eu estou circulando aqui com o mouse. E a segunda carta, ela está colocada dentro da carta aos Coríntios, no capítulo 1 ao 9. Entendeu? Então, se você, digamos assim, se você fosse encontrar essas duas cartas dentro dessa carta aos Coríntios, você tinha que fazer essa divisão aqui, ó, para você encontrar essas duas cartas, tá ok? Então tá, então vamos lá. Então vamos começar pela primeira parte, né? A primeira carta, ela se encontra no capítulo 10 ao 13. A ocasião e propósito dela. Então, vai dizer que uma rápida visita a Corinto, após ter escrito a primeira carta, nós estamos falando da ocasião. O propósito. Paulo escreveu porque a autoridade dele estava sendo questionada e rejeitada, certo? Então, esse aqui é o propósito. Por que Paulo escreveu, segundo essa teoria, essa primeira carta aqui, ó?
ainda dentro da mesma carta. As acusações, né? Outro fator que fez Paulo escrever foi que Paulo foi acusado de falso apóstolo, né? E ele foi acusado, os falsos apóstolos acusaram Paulo de que ele era um apóstolo que não tinha sucesso, ou que não teve sucesso, tá? Então, as acusações dos falsos apóstolos contra Paulo, que diz que ele não era um sucesso. Então, só para vocês terem uma ideia, já nessa época já tinha a questão do sucesso, né? Então, eles diziam que Paulo era uma pessoa, era um obreiro, digamos assim, um pastor fracassado, tá? Outro propósito. Uma suposta suspeita baseada na segunda carta, capítulo 12, do 6 ao 18, que Paulo pretendia ficar com a oferta para si. Então, eles estavam desconfiando, segundo esse propósito, eles estavam desconfiando que Paulo queria ficar com o dinheiro da oferta que ele coletou para levar à igreja de Jerusalém, certo? Então, isso aqui é uma acusação muito séria, né? Então, Paulo escreve, né? Aqui tem o texto, falando sobre a oferta que ele ia mandar outra pessoa levar, exatamente para que os irmãos não viessem a ter essa suspeita dele, né? Agora, vamos falar da segunda parte da carta, né? Ou a segunda carta, que está no capítulo 1 ao 9. É a mesma questão, ocasião e propósito. Então, vamos lá. Na ocasião, Paulo viajou de Troade para a Macedônia para encontrar com Tito, que chegara com as boas notícias de que a igreja havia se arrependido de sua atitude para com Paulo e agora estava pronta para reconhecer sua autoridade. Ou seja, a primeira parte, né, da carta que nós temos hoje, a nossa carta canônica, que é do 1 ao 9, ela então seria o final da carta, né? Essa parte que era para estar lá no final, porque Paulo escreve depois, segundo essa teoria, dizendo que encontrou com... Ele escreveu porque ele encontrou com Tito, né, na Macedônia, e Tito trazia a resposta para Paulo sobre a primeira carta que ele escreveu, combatendo aquelas pessoas que estavam criticando ele, que estavam menosprezando o ministério dele. Então, esses primeiros capítulos aqui, esses 9 primeiros capítulos, seria, na verdade, uma consequência da resposta que Tito trouxe, né, das notícias que Tito trouxe para Paulo, lá de Coríntio, por causa da primeira carta, né? Por causa da primeira carta. Ele escreve a primeira, repreendendo lá os irmãos, chamando a atenção dos irmãos, né? Que o Gandhi vai dizer que é uma carta triste, né? Que Paulo fala que fez uma visita com tristeza até Coríntio para resolver esses problemas. E é uma visita que não tem registro, que não foi registrado por Lucas. Depois a gente chega lá. Ainda sobre a segunda parte da carta, que está no capítulo 1 ao 9, Paulo escreve a carta da reconciliação, né? Que é lógico, né? Então, esses primeiros 9 capítulos é uma carta que Paulo escreve para se reconciliar com os irmãos, né? Que os irmãos também se reconciliassem com ele, por causa desse conflito, desses problemas, né? Que a igreja estava apresentando em Corinto, e agora Paulo era o alvo dessas críticas e desses ataques. E explica o propósito de sua aspereza anterior, né? Então, se a gente considerar o capítulo 10 ao 13 como a primeira parte, então Paulo vai explicar isso do capítulo 1 ao 9, vai explicar o propósito, por que ele foi tão duro e tão áspero
escrevendo aquela carta para combater ali aquele problema. E aí Paulo reafirma a sua integridade. Isso tudo está no capítulo 1 ao 9 da nossa carta canônica. Paulo reafirma a sua integridade, né? Por quê? Porque a sua integridade ela foi ameaçada, ela foi questionada, né? Na primeira carta, que a gente tem no capítulo 13, 10 ao 13. Paulo expressa a sua alegria pela mudança de pensamento dos coríntios, ou seja, os coríntios eles mudaram, né, de atitude, mudaram de pensamento, e Paulo registra isso no capítulo 6, do 11 até o capítulo 7, versículo 16. Então, até aqui onde nós falamos da teoria da compilação, né? Então, só recapitular. Vamos lá, vou voltar um pouquinho. Então, vamos lá. Essa aqui, ó, essa primeira parte aqui, capítulo 10 ao 13, representa a primeira carta e que está registrada nesses capítulos aqui, na carta que nós temos hoje. Então, a ocasião foi, Paulo fez uma visita rápida, né? Depois que escreveu a primeira carta aos Coríntios. Essa visita, ela foi uma visita quase que secreta, Lucas não registra essa visita. A autoridade de Paulo, né? A autoridade dele, a integridade dele foi questionada e rejeitada. Isso tudo do capítulo 10 ao 13, né? Que, para os teóricos, representa a primeira parte da carta. Ainda, as acusações dos falsos apóstolos contra Paulo, que diz que ele não era um sucesso, ou seja, que ele era um fracasso, né? Então está aqui. A suposta suspeita, né? A questão da oferta, que Paulo estava sendo, que eles estavam desconfiando, né? Que Paulo queria pegar o dinheiro da oferta. Então, essa desconfiança está aqui na segunda carta, do 12, do 16 ao 18, e na primeira carta, Paulo fala sobre isso, né? Dessa oferta. Agora, a segunda parte da carta, que para nós está do capítulo 1 ao 9, é o que nós acabamos de falar, né? Então, o que aconteceu? Paulo encontrou com Tito, né? Paulo viajou para Éfeso, de Éfeso ele foi para Troade, para tentar encontrar Tito. Tito demorou, então Paulo desceu para Macedônia, encontrou Tito na Macedônia. Tito transmite a Paulo as notícias que ele trouxe de Corinto, depois que Paulo enviou a carta, né, que é aquela primeira carta que está do 10 ao 13. E aí Paulo ficou muito satisfeito, porque a igreja resolveu respeitar a autoridade de Paulo, se arrependeu da sua rebelião, né, digamos assim. Então, Paulo escreve a carta da reconciliação, que é essa que nós estamos tratando, explica o propósito, porque ele foi tão duro na carta anterior, que é o que nós acabamos de ver lá, e reafirma a sua integridade e expressa a sua alegria pelo fato dos coríntios terem mudado de atitude, mudado de comportamento, de pensamento. Tá, então, agora nós vamos ver a questão da carta como uma carta única. O Reio vai dizer que o pensamento é o mesmo, é a mesma lógica de colocar a carta como duas partes. O Reio vai dizer que, na verdade, ele crê, né, o próprio Reio crê e aceita o ponto de vista de uma carta única, de uma carta que não são duas cartas unidas, né, na nossa carta canônica, mas que é uma carta só. Então, o Rei vai dizer que Paulo fez uma viagem a Corinto antes de escrever a primeira carta. Ele vai seguir o mesmo pensamento, que ele foi rejeitado, que ele retorna a Éfeso e escreveu a carta áspera, que se perdeu, né? Essa carta se perdeu, essa que ele fala dessa aspereza. Paulo encontrou com Tito na Macedônia, né? Eu falei agora há pouco da viagem que ele fez,
para encontrar Tito, que trouxe boas notícias de Corinto. Paulo, então, escreve esta carta, que é a segunda aos Coríntios, que prepararia o caminho da sua visita, ou seja, ele vai lá de novo em Corinto, depois que ele escreve a segunda carta. E a carta, então, tem 3 divisões lógicas, segundo o Rei. A alegria de Paulo pela reconciliação com a maioria, a coleta para a igreja de Jerusalém e a repreensão à maioria insubordinada. Então, o Rei vai colocar essa lógica que parece mais simples de Professor. ser entendida. Sim. Aqui no slide está a repreensão à minoria. A minoria? Sim, e o senhor desculpa, disse maioria. não, desculpa. Pessoal, o nosso tempo tem 10 minutinhos, tá? Mas vamos lá, desculpa. É porque eu olhei aqui a palavra maioria aqui em cima, né? Então, Paulo se alegra pela reconciliação com a maioria e ele, né, repreende a minoria, né, pela sua insubordinação, né? Eles não se subordinaram a Paulo e Paulo, então, repreende essa minoria, né? Foram poucos, não foi a maioria da igreja, não. Tá. Agora, nós vamos falar um pouco do ponto de vista do Gundry, porque o Gundry agora ele vai trazer, Gundry, com a sua maestria, ele vai trazer agora uma divisão bem legal e um ponto de vista bem interessante sobre a carta. Então, primeiro ponto, o que o Gundry faz? Ele divide a carta como um tom autobiográfico, né, da carta, a visita dolorosa, né, que é aquela visita que Paulo fez, aquela visita rápida que ele fez, a carta triste que foi perdida, é uma carta que Paulo escreveu lá, deixa eu ver qual outra divisão aqui, e a relação entre Paulo e a igreja de Corinto. Ele vai destacar algumas questões dessa relação. Então, vamos voltar lá. Vamos começar aqui do tom da carta, né? Então, olha só. O tom autobiográfico da carta. O Gundry vai dizer que essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela permite a gente observar os sentimentos do apóstolo Paulo, que ele dividiu em 3. O sentimento de Paulo sobre si mesmo, né? Paulo ficou muito triste, desapontado com a reação ali, né? Com o comportamento ali de alguns irmãos. O sentimento de Paulo sobre o seu ministério apostólico, né? Porque o ministério de Paulo foi ameaçado e rejeitado ali, né? Por aquela minoria. E o relacionamento de Paulo com a igreja ou com as igrejas que ele fundava, né? Então, essa carta, como o Gundry, né, o ponto de vista do Gundry, eu achei interessante esse ponto de vista dele, ele falou que aqui é uma carta onde você vai mapear, digamos assim, a personalidade do apóstolo, né? E a gente consegue perceber aqui a personalidade, o sentimento, né, o ponto de vista que o apóstolo tem das igrejas, dele mesmo, né, do ministério. Então, Paulo faz aqui uma autoavaliação, digamos assim, e isso é observado aqui nessa carta. Ele deixou transparecer aqui nessa carta. Lembrando, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, né? Você percebe que lá tinha problema de idolatria, tinha problema de imoralidade sexual, tinha problema no culto, né? No desenvolvimento dos dons espirituais, na aplicação desses dons. Então, era uma igreja, tinha divisões na igreja, né? Tinha litígios, os irmãos brigando entre si, uma série de questões. Então, e é tão certo que os próprios irmãos lá da igreja se levantaram agora contra Paulo, né? Que foi o fundador daquela comunidade. Então, só para vocês verem o nível que era
aquela comunidade ali de Corinto, né? Então, Paulo escreve essa segunda carta, né, com o tom ali de ataque e de defesa, né? Então, ele se defende e também ataca, no sentido de pedir aos irmãos lá que excluísse, disciplinasse aqueles desordeiros lá, né, da igreja, que estava causando desordem na igreja, que era essa certa rebelião, né, rebeldia. Então, Paulo estava olhando para ele mesmo, né, e Paulo estava vendo como que os outros enxergavam a pessoa dele. Então, eu coloquei esse slide aqui, achei interessante, é como você se enxerga, como os outros veem você, né? Ou seja, uma coisa é como eu me vejo, outra coisa é como as pessoas me veem, né? Então, isso aqui é interessante a gente observar, isso aqui acontece hoje, né? A pessoa, por exemplo, que está lidando com pessoas, está trabalhando em comunidade, trabalhando na igreja, ele sempre vai trabalhar com pessoas. E como que essas pessoas enxergam esse líder? E como que esse líder se enxerga, né? Isso é muito importante, que fala de relacionamentos, né? Muito importante Professor, essa questão. Sim, e vale ressaltar que, além de fundador, ele ainda se deparava nessa questão, né? De olhar como que os outros o viam, hein? exatamente. Porque, Leilson, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de, culturalmente, né? Era uma igreja mista, é uma igreja com pessoas de várias culturas, uma igreja com pessoas de pensamentos diferentes, intenções diferentes, né? E isso mostra exatamente, é por isso que eu falei que é bom a gente estudar as cartas de Paulo como realmente o documento da igreja, né? O evangelho para a igreja estão nas cartas de Paulo e nas demais cartas. Por quê? Porque Paulo trata com os gentios, né? Aqui são problemas do dia a dia, problemas nossos, né? Digamos assim, é o que a igreja passa. As igrejas passam por isso, né? As igrejas, hoje aí a gente percebe problemas, dificuldades, né? Qual é a igreja que não tem problema? Qual a comunidade que não tem problema, né? Qual a comunidade que não apresenta dificuldades, brigas, questões? Ora, diga quem está na frente, quem está liderando essas comunidades, né? Então, para você ver o tanto que as cartas de Paulo, o tanto que elas falam, né, para nós hoje. As cartas falam muito para a igreja. Por isso que é importante estudá-las, para que a gente possa aplicar hoje, né, no dia a dia da igreja, aplicar na vida prática da igreja, porque Paulo está tratando de problemas do dia a dia, né, da vida cotidiana, né, as brigas, as intrigas, né? Ainda bem, graças a Deus, que na igreja que os irmãos participam não tem isso, né? Mas lá em Corinto tinha. Em Corinto tinha esse problema, tinha essas dificuldades. Paulo enfrentou essa turma que não queria aceitá-lo, pessoas que não queriam aceitar o seu ministério, pessoas que tinham outra visão, né? A visão deles era ter a preeminência entre os irmãos para se destacarem, para se dar bem. A gente observa isso hoje também, né? Muitas pessoas querem assumir liderança para se dar bem, para se destacar, para aparecer. Naquela época eu já apresentava isso. Por quê? Porque a igreja é composta de seres humanos, pecadores, né? E que tem vários problemas, certo? Então, Leilson, obrigado aí pela participação. Vamos voltar. Mais alguém quer falar? Nós estamos quase terminando já essa primeira parte aqui da nossa aula, né? Eu tenho 1 minuto e 20 segundos, na verdade. Está terminando mesmo, de fato. Então, assim, o que a gente percebe? A gente percebe que o apóstolo enfrentou, né, várias dificuldades. Renan, você levantou a mão? Oi, professor. Você tem 1 minuto, Eu Renan. só tava...
Tá bom. O senhor estava falando aí sobre Paulo exortando aí. Eu acho a teologia que Paulo usa muito esplêndida, né? Uma teologia linda, porque aí a gente entra assim nas questões eclesiásticas com muito aprofundamento. É para nós termos noção o tanto que é difícil um serviço e um prestar serviço à igreja, né? O tanto que é difícil você prestar serviço a uma igreja, a uma comunidade, não é coisa tão fácil. Inclusive, pastor, essa questão aí de falar sobre igrejas perfeitas é uma questão que muita gente tem se embaraçado na caminhada, porque acredita que o problema da igreja se situa em uma parte A e uma parte B, e não é, é um conjunto em que você, se você está inserido, a gente tem que buscar ajudar essas pessoas a encontrar um melhor sentido. Eu acho muito interessante, uma vez aqui numa congregação aqui, umas irmãs começaram